A melhor coisa que você pode fazer é não fazer nada. Pensa nisso agora mesmo. Você acha que agir é a resposta. Você acha que bloquear a pessoa vai ensinar uma lição, que cortar o contato vai acordar a pessoa, que se você se explicar uma última vez, ela finalmente vai entender. Que talvez, só talvez, se você implorar, ela vai perceber o que perdeu. Mas a verdade é a seguinte: o verdadeiro poder não está em perseguir, provar ou reagir. O verdadeiro poder está na contenção, no silêncio. Está em fazer o que eles nunca esperavam: nada. Antes de mergulharmos, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque o que estou prestes a lhe contar vai virar o jogo de uma forma que eles nunca vão se recuperar. Imagine o seguinte: você está assistindo a um mágico se apresentar. Ele está tirando coelhos da cartola, fazendo coisas desaparecerem, lendo mentes. A multidão está fascinada, mas então, bem no meio de um truque, ele para, sem grande final, sem explicação. Apenas se vira e sai do palco. O que acontece a seguir? O público fica inquieto, confuso. Suas mentes não conseguem esquecer. O que acabou de acontecer? Como era para terminar? É exatamente assim que você destrói alguém sem dizer uma única palavra. As pessoas esperam um desfecho. Elas esperam uma reação. Elas esperam que você faça o que todo mundo faz: chorar, brigar, enviar mensagens longas, implorar por outra chance. Esse é o jogo. Elas conhecem o roteiro que já viram antes. Mas quando você não entra no jogo, quando você se afasta como um fantasma na noite, sem palavras, sem aviso, sem explicação, é aí que a mente deles entra em parafuso. É aí que eles começam a questionar tudo, porque bloquear eles, isso é fácil para eles processarem. Isso diz a eles: ah, eles estão só implorando. Isso só os tranquiliza. Eles ainda têm o controle, mas desaparecer isso os confunde. Pense nisso. Se a tua loja favorita fecha de repente da noite para o dia, sem aviso, sem liquidação, sem explicação, tu não consegues parar de pensar nisso. Por que que fechou? O que aconteceu? Isso fica na tua cabeça. Mas se uma loja coloca um grande cartaz dizendo que vai fechar em 7 dias, tu aceitas e segues em frente. É a psicologia humana. As pessoas não perseguem o que está bloqueado. Elas perseguem o que não conseguem entender. Elas não sentem falta do que implora por atenção. Elas sentem falta do que desapareceu antes que percebessem seu valor. E sejamos honestos, a maioria das pessoas não se importa. Elas se importam quando você as magoa. Elas só se importam quando começam a sofrer. É por isso que você não perde mais tempo tentando fazer com que eles vejam o seu valor. Eles tiveram a chance deles. Eles te deram como garantido. E agora, você faz com que eles sintam isso. Então, a partir de agora, chega de correr atrás, chega de explicar, chega de provar que o seu silêncio vai ser o tormento deles. A sua ausência vai ser a lição deles. E quando eles finalmente perceberem o que perderam, você estará longe demais para nem perceber. Agora, repita comigo: não devo minha energia a ninguém. Escreva nos comentários, assuma, viva e, se estiver pronto para recuperar seu poder, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais vão te ver da mesma forma. Uma tempestade silenciosa que eles nunca viram chegando. Você não os destrói lutando pela atenção deles. Você os destrói fazendo-os questionar se eles alguma vez foram importantes para você. Deixe isso assentar, porque agora você acha que bloqueá-los vai enviar uma mensagem de que cortar o contato com eles vai lhes ensinar uma lição. Você acha que reagir, seja com raiva, tristeza ou indiferença, vai abalá-los. Mas aqui está a verdade.
Eles não querem que você saiba. As pessoas não entram em pânico quando são bloqueadas. Elas entram em pânico quando não sabem qual é a sua posição em relação a você. Imagina um marionetista controlando cada movimento, fazendo a marionete dançar à sua vontade. Agora imagina que, em um instante, os fios são cortados, a marionete cai, mole. O marionetista estende a mão, não puxa nada. É aí que o pânico se instala, porque agora eles percebem que nunca tiveram controle. Eles só tinham a ilusão disso. É isso que acontece quando você fica em silêncio, quando para de reagir, quando se afasta do alcance deles. Sem briga, sem cena, sem aviso. Eles esperam drama, esperam mensagens longas, explicações, lágrimas. É o jogo que já jogaram antes. Mas quando você não lhes dá nada, é aí que as perguntas começam a assombrá-los. Eles percorrem mensagens antigas, olhando para uma tela que não se ilumina mais com o seu nome. Eles entram no Quiet Moments se perguntando por que parece que algo está faltando. E aqui está a parte que eles nunca vão admitir. No começo, eles não sentem sua falta, ninguém sente. No começo, eles aproveitam a tal liberdade. Eles se convencem. Eles fizeram a escolha certa. Eles fingem que não se importam. Mas o silêncio é como um veneno lento. Não ataca imediatamente, mas vai penetrando. Ele permanece, porque enquanto eles esperavam um fogo, o que receberam foi um vazio, e nada perturba a mente como uma pergunta sem resposta. Agora você provavelmente está se perguntando se eu não os bloqueio. Eles não vão pensar que ainda me importo? Eles não vão acreditar que estão em vantagem? Será que eles simplesmente seguirão em frente? Essa é a mentira que sua mente te conta para te manter preso. Você acha que o encerramento é algo que você dá a eles. Você acha que fazê-los entender vai te libertar. Mas pergunte a si mesmo: eles te deram um encerramento? Eles sentaram e se certificaram de que você entendeu as ações deles? Eles dedicaram um tempo para considerar seus sentimentos antes de irem embora? Número. Eles foram embora, achando que você sempre estaria lá, achando que poderiam voltar quando fosse conveniente, achando que você esperaria. Mas agora você está mudando o jogo. Imagina uma loja onde tudo é de graça, sem etiquetas de preço, sem esforço. Pega no que quiseres, sai quando te apetecer e, durante algum tempo, é divertido, é conveniente. Mas depois, um dia, a loja desaparece. Sem sinais, sem aviso, simplesmente desaparece. E de repente percebem o quão valiosa era. É isso que acontece quando ficas em silêncio, quando deixas de estar disponível, quando deixas de reagir. E sejamos realistas, isto não vai ser fácil. O silêncio é desconfortável. Faz você se sentir como se estivesse perdendo, como se fosse você quem estivesse sendo punido. Você vai querer verificar se eles perceberam, enviar mais uma mensagem. Mas cada vez que você faz isso, você devolve a eles o poder que acabou de tirar. Cada vez que você quebra seu próprio silêncio, você reafirma que eles ainda são importantes, que ainda têm controle sobre você. E isso acaba hoje, porque no momento em que eles sentirem sua ausência, no momento em que procurarem e não encontrarem nada, é aí que o arrependimento começa. Não quando você chorar, não quando postar citações tristes, não quando disser a eles o quanto eles te magoaram. O arrependimento começa quando eles percebem que não têm ideia do que está se passando na sua cabeça, agora mesmo. Eles acham que te conhecem, acreditam que podem prever cada movimento seu. Mas o que acontece quando você não reage, quando não faz o que eles esperavam, quando não lhes dá o conforto de saber onde eles estão com você? Isso os confunde, porque as pessoas não temem perder você. Elas temem perder o controle sobre você. Elas temem a incerteza. E quando elas não sabem o que você está pensando, quando elas não sabem se você se importa,
quando elas nem sabem se alguma vez foram realmente importantes para você, é aí que isso as corrói. E aqui está a parte que você precisa entender. Quanto mais tempo você fica em silêncio, mais poderoso você se torna. Quanto mais você se recusa a reagir, mais eles começam a duvidar de si mesmos. Quanto mais você os deixa mergulhados em seus próprios pensamentos, em seus próprios arrependimentos, mais eles sentem o peso de suas próprias ações. No começo, eles vão agir como se não estivessem incomodados, vão se distrair, mas então o silêncio começa a trabalhar contra eles. Eles começam a se perguntar: por que você não entra em contato? Você superou isso, você o substituiu. E quando eles vão procurar respostas e não encontram nada, é aí que o arrependimento se torna real. É aí que começa a doer. E quando eles finalmente perceberem o que perderam, você nem vai se importar mais. 2. A ausência que corta mais fundo do que palavras. Se palavras pudessem mudá-los, eles já teriam mudado. Deixa isso entrar na tua cabeça. Agora tu achas que as palavras têm poder, que se tu te explicares mais uma vez, se encontrares a maneira perfeita de dizer, se abrires o teu coração, eles finalmente vão entender, vão finalmente acordar, vão finalmente ver o teu valor. Mas deixa-me perguntar, eles ouviram antes? Eles respeitaram as tuas palavras quando te tinham? Eles mudaram quando você disse o quanto eles te magoaram? Não, porque as pessoas não se arrependem de perder você. Quando você chora, elas se arrependem de perder você quando não conseguem te alcançar, quando percebem que sua presença nunca foi garantida, quando vão te procurar e não encontram nada além de silêncio. É aí que a realidade bate. Imagina um rádio tocando ao fundo. Você nunca percebe. Está apenas lá, preenchendo o espaço, uma constante familiar. Você presume que estará sempre ligado. Então, um dia, você gira o botão e, de repente, nada. Apenas estática. E agora, esse silêncio é ensurdecedor. É exatamente isso que acontece quando você se afasta da vida deles. Eles nunca te valorizam de verdade, até que sua presença se transforma em um vazio que eles não conseguem preencher. Mas, no momento, você ainda está facilitando as coisas, ainda está mantendo a porta aberta, ainda está deixando migalhas de pão, esperando que eles sigam você. Você ainda responde às mensagens tarde da noite, aos contatos sem entusiasmo, às tentativas preguiçosas de te manter à espera, e se pergunta por que eles não te respeitam. Porque as pessoas não sentem falta do que acham que sempre podem ter. Elas não se arrependem do que acreditam que ainda está ao seu alcance. Enquanto você continuar se colocando à disposição, elas não sentirão sua ausência. E é aí que entra o medo. Você tem medo de que, se não responder, eles vão te esquecer, que, se você não entrar em contato, eles vão seguir em frente. Se você não se mostrar, eles vão achar que você nunca se importou. Mas tem uma coisa que você precisa ouvir. Se alguém pode te esquecer só porque você parou de correr atrás, essa pessoa nunca foi sua. Essa é a verdade que você precisa encarar, porque as pessoas certas, aquelas que realmente te valorizam, não precisam de lembretes. Elas não precisam ver você assistindo às suas histórias, curtindo suas postagens, esperando que elas te notem. Aqueles que realmente se importam não precisam de provas de que você ainda existe. E aqueles que precisam, aqueles que só correm quando sentem que você está se afastando, não sentem sua falta. Eles sentem falta da validação que você lhes dava. Eles sentem falta do conforto de saber que você sempre foi uma opção. É isso que você sente, o que eles nunca valorizaram, porque nada dói mais do que perceber que não têm mais acesso a você, que não podem mais ligar e esperar uma resposta, que não podem mais mandar um oi e presumir que você virá correndo,
que o esforço deles não é mais suficiente para mantê-lo em sua órbita. Então, hoje você para. Chega de checar a página deles, chega de esperar pelo próximo movimento deles, chega de responder às tentativas fracas deles de te manter por perto. Porque toda vez que você responde, toda vez que você se envolve, toda vez que você deixa eles saberem que ainda se importa, você dá alívio a eles. Você facilita para eles seguirem em frente sem nunca sentir a perda. E acredite em mim, as pessoas só se arrependem de perder você quando realmente perdem. Pense nisso. Imagina alguém entrando em uma loja, pegando um item, carregando-o por aí, mas nunca comprando. Essa pessoa assume que pode colocá-lo de volta e voltar para comprá-lo mais tarde, mas no momento em que volta, ele já foi vendido, não está mais disponível e, de repente, ela o quer mais do que qualquer outra coisa. É exatamente assim que a mente humana funciona. Não desejamos o que está sempre presente, desejamos o que não podemos mais ter. Então, deixa que eles sintam isso. Deixa eles ficarem em silêncio. Deixa eles ficarem olhando para o celular, se perguntando por que você não entrou em contato. Deixa eles sentirem o vazio de um mundo onde você não existe mais para eles. Porque quando alguém percebe que perdeu algo que achava que sempre teria, é aí que o arrependimento se torna real. E quando eles finalmente entenderem o que perderam, você já estará longe demais para se importar. 3. Desaparecem à vista de todos. Faz com que eles vejam, não se esqueçam. Você não precisa apagá-los, só precisa se tornar alguém que eles nunca mais poderão alcançar. Deixa isso entrar na tua cabeça agora. Você acha que bloqueá-los é a resposta, que cortar completamente o contato vai lhes ensinar uma lição, que se você removê-los do seu mundo, eles finalmente vão entender o que perderam. Mas deixa eu te dizer uma coisa: bloquear não os destrói, dá a eles um encerramento. Isso permite que eles digam a si mesmos: eles estão apenas bravos, vão superar isso. E isso torna mais fácil para eles seguirem em frente. O verdadeiro poder não está em bater a porta na cara. O verdadeiro poder está em deixá-la aberta, apenas o suficiente para que eles vejam o que perderam, mas nunca o suficiente para que eles voltem para dentro. Imagina isso. Você passa por uma casa todos os dias. É velha, familiar, confortável. Você já esteve lá dentro. Então, nunca pensa muito nela. Mas um dia a casa muda. As janelas estão escurecidas, a porta está trancada, as luzes estão acesas, mas você não é convidado a entrar. Você vê vislumbres, luz, risadas lá dentro, calor, algo novo. Mas não importa quantas vezes você passe por lá, você não pode mais entrar. É o que acontece quando você não bloqueia as pessoas, quando não reage, quando não lhes dá a satisfação de uma reação, você simplesmente desaparece da vida delas, mas continua existindo no mundo, crescendo, brilhando, prosperando, e é aí que o arrependimento surge, porque agora elas não sabem mais o que está acontecendo no seu mundo. Eles não sabem com quem você está, como você se sente, se você pensa neles. Eles ficam no escuro, observando de fora, se perguntando se alguma vez foram importantes para você. E essa pergunta sem resposta, essa incerteza, vai mantê-los acordados à noite. As pessoas esperam ser bloqueadas. Elas esperam a raiva, a explosão, a reação emocional. Elas esperam que você deixe claro que está magoado. Mas quando você não faz isso, quando simplesmente para de reconhecer a existência delas, para de reagir, para de deixar claro qual é a sua posição, é aí que o pânico se instala. Porque quando alguém te bloqueia, você sabe qual é a sua posição, você sabe que a pessoa está brava, você sabe que ela ainda sente algo. Mas quando alguém simplesmente para de se envolver, para de responder, para de mostrar qualquer sinal de que você existe para ele,
É aí que eles ficam incomodados. É aí que a cabeça deles começa a girar. Agora você provavelmente está pensando, mas se eu não bloquear, eles não vão pensar que ainda me importo. Eles vão acreditar que podem voltar. Esse é o medo. Falar. Essa é a mentira. Sua mente está te alimentando para te manter preso. Porque bloquear não significa que você seguiu em frente. Significa apenas que você ainda se importa o suficiente para reagir. Mas você é mais esperto que isso. Você não bloqueia a pessoa. Você se torna indisponível. Você para de dar acesso a ela, não fazendo uma saída dramática, mas fazendo-a perceber que, mesmo que você ainda esteja neste mundo, ela não tem mais o privilégio de fazer parte do seu. E acredita em mim, é isso que os destrói. Porque agora eles estão observando, verificando, rolando a tua página, procurando por pistas, procurando sinais de que tu ainda te importas. E cada vez que eles te veem prosperando, sorrindo, vivendo sem eles, isso os corrói. Eles achavam que tinham tempo, achavam que poderiam voltar quando quisessem, mas agora, estão percebendo que cada dia que você avança é mais um dia que eles ficam para trás. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas acham que fazer alguém se arrepender de ter perdido você significa postar fotos chamativas, dar dicas, garantir que seu ex veja como você está bem. Mas o verdadeiro poder é agir em silêncio. Não se trata de deixá-los com ciúmes, mas de fazê-los perceber que não tem mais ideia do que está acontecendo na sua vida, porque nada assombra mais uma pessoa do que não saber. E aqui estou a verdade. Você não precisa provar nada, não precisa forçar seu brilho, você só precisa seguir em frente, continuar vivendo, continuar crescendo, e quanto mais você for, menor eles se tornarão. Porque enquanto eles estão sentados lá, atualizando seu perfil, imaginando se você sente saudades deles, você já esqueceu que eles existem. E quando eles finalmente reunirem coragem para entrar em contato, quando perceberem que deixaram algo inestimável escapar por entre os dedos, você estará tão à frente que nem ouvirá eles batendo à sua porta. 4 desaparecem à vista de todos, faz com que eles vejam, não se esqueçam. Você não precisa apagá-los, só precisa se tornar alguém que eles nunca mais poderão alcançar. Entenda isso agora. Você acha que bloqueá-los é a resposta, que cortar completamente o contato com eles vai lhes ensinar uma lição, que se você removê-los do seu mundo, eles finalmente entenderão o que perderam. Mas deixe-me dizer uma coisa: bloquear não os destrói. Isso lhes dá um encerramento. Isso permite que eles digam a si mesmos: ah, eles estão apenas com raiva, vão superar isso. E isso torna mais fácil para eles seguirem em frente. O verdadeiro poder não está em bater a porta na cara. O verdadeiro poder está em deixá-la aberta, apenas o suficiente para que eles vejam o que perderam, mas nunca o suficiente para que eles voltem para dentro. Imagina isso. Você passa por uma casa todos os dias. É velha, familiar, confortável, você já esteve lá dentro. Então, nunca pensa muito nela. Mas um dia a casa muda. As janelas estão escurecidas, a porta está trancada, as luzes estão acesas, mas você não é convidado a entrar. Você vê lampejos de risadas lá dentro, calor, algo novo, mas não importa quantas vezes você passe por lá, você não pode mais entrar. É isso que acontece quando você não bloqueia as pessoas, quando não reage, quando não lhes dá a satisfação de uma reação, você simplesmente desaparece da vida delas, mas continua existindo no mundo, crescendo, brilhando, prosperando, e é aí que o arrependimento surge. Porque agora elas não sabem. Eles não sabem mais o que está acontecendo no seu mundo. Eles não sabem com quem você está, como você se sente, se você pensa neles.
Eles ficam no escuro, observando de fora, se perguntando se alguma vez foram importantes para você, e essa pergunta sem resposta, essa incerteza, vai mantê-los acordados à noite. As pessoas esperam ser bloqueadas. Elas esperam a raiva, a explosão, a reação emocional. Elas esperam que você deixe claro que está magoado. Mas quando você não faz isso, quando simplesmente para de reconhecer a existência delas, para de reagir, para de deixar claro qual é a sua posição, é aí que o pânico se instala. Porque quando alguém te bloqueia, você sabe qual é a sua posição, sabe que a pessoa está brava, sabe que ela ainda sente algo. Mas quando alguém simplesmente para de se envolver, para de responder, para de mostrar qualquer sinal de que você existe para eles, é aí que eles ficam incomodados, é aí que a mente deles começa a girar. Agora você provavelmente está pensando, mas se eu não bloquear, eles não vão pensar que ainda me importo? Eles vão acreditar que podem voltar. Isso é o medo falando. Isso é mentira. Sua mente está alimentando você para mantê-lo preso. Porque bloquear não significa que você seguiu em frente, significa apenas que você ainda se importa o suficiente para reagir. Mas você é mais inteligente do que isso. Você não bloqueia a pessoa, você se torna indisponível. Você para de dar acesso a eles, não fazendo uma saída dramática, mas fazendo-os perceber que, mesmo que você ainda esteja neste mundo, eles não têm mais o privilégio de fazer parte do seu. E acredite em mim, é isso que os destrói, porque agora eles estão observando, verificando, rolando a tua página, procurando por pistas, procurando sinais de que tu ainda te importas. E cada vez que eles te veem prosperando, sorrindo, vivendo sem eles, isso os corrói. Eles pensavam que tinham tempo, pensavam que poderiam voltar quando quisessem. Mas agora, eles estão percebendo que cada dia que tu avança é mais um dia. Eles ficam cada vez mais para trás. E é aí que a maioria das pessoas erra. Elas acham que fazer alguém se arrepender, perder alguém, significa postar fotos chamativas, dar dicas, garantir que seu ex veja como você está bem. Mas o verdadeiro poder é seguir em frente em silêncio. Não se trata de deixá-los com ciúmes, mas de fazê-los perceber que não têm mais ideia do que está acontecendo na sua vida, porque nada assombra mais uma pessoa do que não saber. E aqui está a verdade. Você não precisa provar nada, não precisa forçar seu brilho, você só precisa seguir em frente, continuar vivendo, continuar crescendo, e quanto mais você for, menor eles se tornarão. Porque enquanto eles estão sentados lá, atualizando o seu perfil, imaginando se você sente saudades deles, você já se esqueceu que eles existem. E quando eles finalmente tiverem coragem de entrar em contato, quando perceberem que deixaram algo inestimável escapar por entre os dedos, você estará tão à frente que nem vai ouvir eles batendo na sua porta. Vira o jogo, faz eles sentirem a perda. Eles só perseguem quando sentem que perderam o controle. Entenda isso agora. Eles acham que te entenderam. Eles acreditam que podem prever todos os seus movimentos. Eles presumem que você sempre estará lá, esperando, reagindo. É por isso que eles não te valorizam, porque as pessoas não respeitam o que está sempre disponível. Elas não perseguem o que é fácil. Elas só sentem a perda quando percebem que não têm mais controle. Imagine entrar em um cassino e encontrar uma máquina caça-níqueis que paga. Toda vez que você puxa a alavanca, sem risco, sem emoção, apenas ganhos garantidos repetidamente. No começo, é ótimo, mas logo você para de se importar, para de valorizar os ganhos. Vira rotina, fica chato. Você passa a se achar que é algo garantido, mas no momento em que a máquina para de funcionar, no momento em que você puxa a alavanca e não ganha nada,
É aí que a frustração aparece. É aí que você começa a se esforçar mais, apertando botões, verificando se está quebrado. É aí que você percebe o quanto queria a garantia. É exatamente assim que as pessoas funcionam. Elas não te perseguem quando você está sempre lá, sempre respondendo, sempre reagindo. Elas te perseguem quando sentem que você está se afastando, quando tentam te alcançar e não conseguem, quando de repente percebem que não têm certeza se podem te reconquistar. E neste momento você tornou isso muito fácil. Você continua respondendo, continua aparecendo, continua reagindo às migalhas que elas jogam para você, pensando que talvez desta vez seja diferente, e elas continuam confortáveis, relaxadas, despreocupadas, porque sabem que ainda têm acesso a você. Mas no segundo em que você para, no segundo em que você muda o poder, tudo muda. Porque agora eles sentem isso. Agora são eles que ficam checando o celular, se perguntando por que você não respondeu. Agora são eles que se sentem inseguros, inquietos, com aquela dúvida assustadora. Será que fui longe demais? E deixa eu te dizer uma coisa: eles vão começar a te perseguir, mas não porque te amam, não porque de repente perceberam o seu valor. Eles perseguem porque precisam se sentir no controle novamente. E é aí que a maioria das pessoas falha, porque no momento em que eles começam a te perseguir, você os deixa voltar. Eles mandam aquele oi, fraco, aquele tudo bem, repentino, e você cai na armadilha. Você pensa, é isso? Eles finalmente perceberam o que perderam? Mas eles não perceberam. Eles não estão te perseguindo porque se arrependeram de ter te perdido. Eles estão atrás de você porque querem saber se ainda têm poder sobre você, se ainda podem entrar e sair da sua vida quando bem entendem, se ainda possuem uma parte de você. E no momento em que você responde, você devolve esse poder. Desta vez, não. Desta vez, deixe-o sentir isso. Desta vez, não se apresse em responder. Desta vez, não caia no mesmo jogo, porque desta vez você está no controle. E deixa eu ser claro, isso não vai ser fácil. Você vai querer responder, vai querer provar algo, vai sentir aquela vontade de mostrar que não liga mais. Mas o verdadeiro poder não está em provar nada, está em não precisar provar nada, porque a jogada mais forte que você pode fazer é aquela que eles nunca esperavam. Então, o que você faz? Você fica em silêncio, continua seguindo em frente, continua vivendo como se eles nunca tivessem existido. E quando eles voltam correndo, desesperados pelo conforto que tiveram um dia, você os deixa sentir o que você sentiu: incerteza, dúvida, arrependimento. Porque no momento em que eles percebem que perderam você para sempre, é aí que o verdadeiro pânico começa, e nessa hora você nem vai mais se importar. 6. Mostre a eles que eles nunca foram tão especiais assim. Eles achavam que eram diferentes, até você mostrar a eles. Eles eram apenas mais um rosto na multidão. Deixe isso entrar na sua cabeça. Neste momento, alguém lá fora ainda acredita que tem controle sobre você. Eles acham que você está sentado no mesmo lugar. Eles deixaram você esperando, se quebrando. Eles se convenceram de que você nunca seguiria em frente, que ninguém mais poderia tomar o lugar deles. Isso é mentira. Eles dizem isso a si mesmos para se sentirem poderosos. Mas o que acontece quando você prova que eles estão errados? Quando eles te veem prosperando, sorrindo, brilhando, evoluindo sem eles? É aí que o arrependimento surge. É aí que a situação se inverte, porque eles esperavam que você ficasse preso. Eles esperavam que você lutasse, que ficasse sentado nos escombros, revivendo o passado, esperando que eles voltassem. Mas, em vez disso, você se tornou a única coisa que eles nunca imaginaram que você seria: intocável. Imagina um músico que só toca um instrumento. Ele se dedica totalmente a ele,
Acredita que é a única maneira de criar música, mas um dia esse instrumento desaparece e, de repente, ele percebe que existe uma orquestra inteira. Violinos, pianos, baterias, sons que ele nunca imaginou. E naquele momento, ele entende a verdade. Ele nunca foi a música que você era. É exatamente isso que acontece quando eles percebem que você nunca dependeu deles, quando veem que a ausência deles não te destruiu. Isso te libertou. E é aí que o medo surge agora. Você pode estar pensando, mas e se eu realmente não conseguir substituí-los? E se ninguém mais me fizer sentir o que eles me fizeram sentir? Essa é a mentira que sua mente te alimenta para te manter preso, porque você nunca teve medo de perdê-los. Você tinha medo de perder a ideia que tinha deles, a versão deles que existia apenas na sua cabeça, a versão que você queria que fosse real. Mas, sejamos honestos, se eles fossem realmente tão especiais, você não estaria aqui agora, tentando descobrir como fazê-los se arrepender de ter perdido você. Porque o amor verdadeiro, a conexão verdadeira, não requer jogos. Não te deixa questionando o seu valor. Não faz você sentir que precisa conquistar a atenção de alguém. E é por isso que é hora de acordar, porque nada faz uma pessoa perceber que errou mais do que ver quem ela pensava que era dela nos braços de outra pessoa. Nada destrói mais o ego do que perceber que você foi apenas um degrau na jornada de alguém. Nada dói mais do que ver alguém que você considerava garantido se tornar inalcançável. Mas é aí que a maioria das pessoas erra. Elas acham que provar que seguiram em frente significa postar fotos com alguém novo, tentar deixá-las com ciúmes, forçá-las a ver o que perderam. Mas o verdadeiro poder é seguir em frente a ponto de esquecer que você estava tentando provar alguma coisa. Porque quando você realmente substitui alguém, não apenas por outra pessoa, mas por uma vida melhor, é aí que elas começam a questionar tudo. Pense nisso. Imagina uma criança que joga fora um brinquedo achando que não tem valor. No começo, ela não liga. Ela acha que sempre vai ter algo melhor. Mas um dia, ela vê outra criança brincando com o mesmo brinquedo, rindo, se divertindo, valorizando-o, e de repente ela quer ele de volta. De repente percebe o que jogou fora. É exatamente assim que funciona o arrependimento. Porque no começo a pessoa está ocupada demais, se sentindo livre, distraída demais para se importar, presa demais ao próprio ego para perceber o que perdeu. Mas então o tempo começa a trabalhar contra ela. Começam a comparar, começam a procurar, começam a perceber que o que tinham com você não era comum. E quando finalmente te veem brilhando, crescendo, se tornando alguém que não podem mais tocar, é aí que dói. E quando finalmente percebem o que perderam, você nem vai estar olhando para trás. 7. O mistério que os assombra para sempre. Uma pessoa que eles não conseguem entender é uma pessoa que eles não conseguem controlar. Deixa isso entrar na tua cabeça agora. Tatariu. Eles acham que te entenderam. Eles esperam a mensagem tarde da noite, a postagem emocional, o momento de fraqueza. Quando você verifica o perfil deles, eles acreditam sem dúvida que você vai mostrar, de uma forma ou de outra, que eles ainda têm controle sobre você. Mas o que acontece quando você não faz isso? O que acontece quando você quebra o roteiro? Quando você para de desempenhar o papel que eles te deram? Quando você desaparece, não como um fantasma, mas como um mistério? É aí que o pânico se instala. É aí que eles começam a pensar demais. É aí que as perguntas inundam suas mentes. Por que eles não estão reagindo? Será que eles realmente superaram você? Eu não significava nada para ele? E esse pensamento, essa pergunta sem resposta,
ficam na cabeça deles como uma música. Eles não conseguem tirar da cabeça. As pessoas não temem perder o que entendem. Elas temem perder o que não podem prever. Imagina assistir a um filme e logo antes do grande final, a tela fica preta, sem explicação, sem conclusão, simplesmente desaparece. Sua mente não deixa isso passar. Você repete as cenas, procurando pistas, precisando saber como termina. É exatamente isso que acontece quando você se torna imprevisível. Eles esperavam uma versão de você que perseguisse, explicasse, buscasse conclusão e deixasse claro que eles eram importantes. Mas quando você não lhes dá isso, quando você se torna indecifrável, quando você para de reagir da maneira que eles querem, é aí que eles começam a perder o controle. Controle não é forçar alguém a ficar. É saber que você pode recuperá-los a qualquer momento. E neste momento, eles ainda acreditam que podem. Eles acham que, se enviassem uma mensagem, você responderia. Se postassem algo, você veria. Se eles entrassem em contato da maneira certa, você viria correndo. Mas o que acontece quando você não faz isso? O que acontece quando você deixa as mensagens sem ler? Não só as mensagens, mas a vida. O que acontece quando eles postam algo esperando sua atenção e você não morde a isca? O que acontece quando eles verificam se você está olhando e você não está? Eles começam a entrar em espiral de repente. São eles que ficam esperando. São eles que atualizam suas notificações. São eles que analisam cada pequeno detalhe, tentando descobrir o que se passa na sua cabeça. E quanto mais pensam em você, mais percebem que não te conhecem mais. E isso deixa as pessoas loucas. Porque sejamos realistas, a certeza é confortável quando as pessoas sabem exatamente onde estão com você, quando podem prever seu próximo passo. Elas não têm medo de te perder. Elas presumem que ainda te têm, mas quando você tira essa certeza, quando você se torna uma página em branco, um livro fechado, um mistério não resolvido, é aí que você se torna inesquecível. Agora você pode estar pensando, mas se eu parar de reagir, elas não vão simplesmente seguir em frente? Elas não vão se esquecer de mim? Não, porque a mente não deixa ir o que não entende. As coisas que mais nos assombram, os relacionamentos que nos deixam questionando, aqueles que não terminaram da maneira que esperávamos, são aqueles em que não conseguimos parar de pensar. É exatamente por isso que você não se explica, não dá um encerramento, não reage, não mostra nada, deixa a pessoa na confusão, deixa ela se perguntar, deixa ela sentir o peso das próprias escolhas. E é aí que a maioria das pessoas erra. Elas acham que ser imprevisível significa jogar jogos. Elas acham que significa deixar alguém com ciúmes, fingir que está feliz, se exibir só para conseguir uma reação. Mas a verdadeira imprevisibilidade, o verdadeiro poder, vem de realmente não se importar mais, de seguir em frente, de chegar a um lugar de paz, onde a presença ou a ausência delas não te afeta mais. Porque quando você é realmente imprevisível, não é uma atuação, é liberdade. E quando eles finalmente tiverem coragem de entrar em contato, quando começarem a desejar a clareza que pensavam que sempre teriam, você estará tão à frente que eles nem vão reconhecer a pessoa que você se tornou. Deixe-os no escuro, deixe o silêncio assombrá-los. Eles não te deram um encerramento. Então por que você deveria dar a eles? Aceite isso agora mesmo. Você sente essa necessidade de explicar, de dizer a eles por que você foi embora, de garantir que eles entendam o quanto eles te magoaram. Você quer enviar essa mensagem, escrever aquele longo parágrafo, forçá-los a ver o seu lado da história. Mas deixe-me perguntar, quando eles foram embora, quando te ignoraram, quando te trataram como algo secundário, eles te deram um encerramento.
Eles te deixaram na confusão. Eles seguiram em frente, como se você nunca tivesse importado. Eles fizeram você questionar tudo, enquanto seguiam em frente sem se importar. E agora que é você quem está indo embora, você se sente culpado por não se explicar. Você sente que deve algo a eles. Essa é a maior mentira que te contaram. Porque a verdade é esta: explicações não criam arrependimento. A ausência, sim. Imagine-se sentado em um cinema lotado, completamente envolvido em um filme que vem se desenvolvendo há 2 horas. Você está esperando pelo grande momento, pela resolução, pelo desfecho, e então, bum, a tela fica preta, sem final, sem respostas, apenas silêncio. Aquela frustração de querer saber o que aconteceu a seguir. É exatamente isso que acontece quando você desaparece sem dizer nada, porque as pessoas esperam um encerramento, esperam uma conversa, esperam ter a última palavra, aquele momento final, aquele final perfeito, em que tudo é explicado e resolvido, mas quando você não lhes dá nada, quando você vai embora e as deixa em silêncio, é aí que elas ficam obcecadas. É aí que o arrependimento começa a corroê-las. As pessoas não entram em pânico. Quando você se explica, quando você explica, elas sentem alívio. Elas conseguem entender sua dor. Elas conseguem ouvir suas razões e dizer a si mesmas: "Ah, tudo bem, isso faz sentido." Elas ficam confortadas, mas quando você desaparece, quando elas não têm ideia do porquê de você ter ido embora, quando elas ficam sentadas revivendo cada momento, cada conversa, tentando descobrir onde tudo deu errado, é aí que o silêncio começa a trabalhar contra elas. E é aí que o medo entra em ação. Você tem medo de que, se não explicar, eles vão achar que você nunca se importou, que, se não der um motivo, eles vão seguir em frente, como se você não fosse nada, que, se não disser nada, eles vão te esquecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se alguém pode te esquecer só porque você parou de se explicar, essa pessoa nunca foi sua. E isso deve dizer tudo o que você precisa saber, porque o verdadeiro impacto não é causado por palavras. É feito através do desaparecimento, através do espaço vazio que você deixa para trás, através das perguntas que os assombram quando percebem que não podem mais alcançar você. Pense nisso. Quando foi a última vez que você realmente sentiu falta de algo? Foi quando você tinha quando podia alcançar, a qualquer momento que quisesse? Ou foi quando se foi, quando você percebeu tarde demais que nunca mais voltaria? É assim que a mente humana funciona. Não ansiamos pelo que nos é explicado, ansiamos pelo que não entendemos. E é por isso que você precisa resistir à vontade de dar a eles aquela explicação final, porque agora você quer que eles vejam o seu valor. Mas a verdade é que as pessoas não veem o seu valor quando você diz a elas que elas veem. Elas veem quando sentem a sua falta, quando procuram por você e não encontram nada, quando procuram respostas e percebem que não há nenhuma. Então deixa eles se perguntando, deixa eles sentados com seus próprios pensamentos, deixa eles acordados à noite, revivendo cada momento, cada palavra, cada pequeno detalhe, tentando descobrir onde tudo deu errado. Porque essa é a verdadeira lição. É isso que assombra as pessoas. E aqui está a melhor parte. Quando eles finalmente entenderem o que perderam, quando voltarem rastejando, desesperados por aquela explicação, você nem vai mais se importar.